Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então. Livre para liderar. Liberte seu gênio de liderança oculto. Will Still. Prefácio. Liderança não é um cargo, mas uma capacidade que já existe dentro de cada pessoa. O autor desafia a visão tradicional de que apenas alguns escolhidos nasceram para liderar e mostra que o verdadeiro diferencial está em desenvolver consciência, responsabilidade e coragem para agir. Muitos profissionais se sentem presos, esperando reconhecimento ou permissão, quando na verdade a liderança começa no momento em que assumimos o controle das próprias atitudes. Liderar é influenciar pelo exemplo, não pela autoridade. Isso significa cultivar autoconhecimento, clareza de propósito e compromisso com resultados. O medo, a insegurança e as crenças limitantes são os maiores bloqueios para o potencial de liderança. Ao longo do livro, o autor promete oferecer ferramentas práticas para romper essas barreiras e libertar o gênio oculto que cada pessoa carrega. Você não precisa esperar um título para começar a liderar. A liderança começa de dentro para fora, quando você decide agir com intenção, responsabilidade e visão. Introdução: A jornada para a liderança autêntica. O autor convida a enxergar a liderança como uma jornada interna, antes de ser uma posição externa. Liderança autêntica nasce do autoconhecimento, da clareza de valores e da disposição de agir de forma alinhada com aquilo em que se acredita. Muitos profissionais até ocupam cargos importantes, mas poucos realmente lideram com verdade, porque ainda estão presos a expectativas, medos e padrões que não refletem quem eles são de fato. A jornada começa quando a pessoa decide parar de imitar modelos prontos e passa a desenvolver sua própria identidade como líder. Isso envolve reconhecer pontos fortes, admitir limitações e assumir responsabilidades pelas próprias escolhas. A autenticidade gera confiança, e confiança é a base de qualquer liderança sólida. Liderar não é controlar pessoas, mas inspirá-las. E essa inspiração só acontece quando existe coerência entre discurso e prática. A transformação começa de dentro para fora. Primeiro você lidera a si mesmo, depois passa a influenciar os outros de maneira natural. Liderança autêntica não é um destino final, mas um processo contínuo de crescimento pessoal. Quanto mais consciência você desenvolve sobre quem é e sobre o impacto que deseja causar, mais livre se torna para liderar com propósito, coragem e integridade. Parte 1. Quebrando suas crenças limitantes. Capítulo 1. O método Fitra. Libertando seu eu verdadeiro. O autor apresenta o método Fitra como um caminho prático para libertar o verdadeiro eu e romper crenças limitantes que bloqueiam o potencial de liderança. Ele parte da ideia de que muitas das barreiras que enfrentamos não são externas, mas internas, construídas ao longo da vida por experiências, críticas e padrões sociais que acabamos aceitando como verdades absolutas. O método Fitra propõe um processo de tomada de consciência. O primeiro passo é identificar essas crenças que moldam decisões e comportamentos, muitas vezes de forma automática. Em seguida, o autor incentiva o questionamento dessas narrativas internas, mostrando que nem tudo o que acreditamos sobre nós mesmos é fato. Ao desafiar esses pensamentos, abre-se espaço para escolhas mais alinhadas com quem realmente somos. A verdadeira liderança começa quando deixamos de agir para agradar ou para evitar julgamentos e passamos a agir com base em valores e propósito. Libertar o eu verdadeiro significa assumir responsabilidade pela própria história e abandonar desculpas que mantêm a pessoa estagnada.
Quando você rompe suas crenças limitantes, ganha clareza, confiança e liberdade para liderar de forma autêntica. A mudança não começa no ambiente de trabalho, mas na maneira como você enxerga a si mesmo. Capítulo 2. A jornada do medo ao Fitra. O medo é um dos maiores bloqueios para a liderança autêntica. Muitas decisões são tomadas não por coragem ou visão, mas pela tentativa de evitar rejeição, fracasso ou julgamento. Esse padrão mantém a pessoa presa a comportamentos seguros, porém limitados, impedindo que o seu verdadeiro potencial apareça. A jornada do medo ao Fitra representa a transição de um estado dominado por inseguranças para um estado de alinhamento com o eu verdadeiro. O medo não precisa ser eliminado, mas compreendido. Quando identificado com clareza, ele deixa de controlar as escolhas. O autor incentiva a reconhecer quais situações despertam insegurança e a questionar as histórias internas que alimentam essas emoções. Crescer exige desconforto. Toda evolução passa por momentos de incerteza, e fugir deles apenas prolonga a estagnação. Ao assumir riscos conscientes e agir apesar do medo, a pessoa fortalece sua confiança e amplia sua capacidade de liderança. A liberdade para liderar surge quando você decide não ser governado pelo medo. Ao atravessar essa jornada com consciência e responsabilidade, você se aproxima do Fitra, um estado de autenticidade, clareza e força interior que sustenta uma liderança verdadeira. Capítulo 3. Ganhando clareza sobre o que você quer. Não é possível liderar com segurança quando não se tem clareza sobre o que realmente se quer. Muitas pessoas vivem no piloto automático, seguindo expectativas externas, metas impostas ou padrões de sucesso definidos por outros. O resultado é frustração, indecisão e falta de direção. Ganhar clareza é um processo intencional. Envolve parar, refletir e identificar quais são seus valores, suas prioridades e o tipo de impacto que você deseja causar. Sem essa definição interna, qualquer obstáculo parece maior do que é, e qualquer opinião externa pode desviar o caminho. Clareza funciona como um filtro. Ajuda a dizer sim para o que está alinhado e não para o que não faz sentido. Muitas crenças limitantes confundem nossos desejos reais. Às vezes pensamos querer algo apenas porque fomos condicionados a acreditar que aquilo representa sucesso. Por isso, o autor reforça a importância de questionar motivações e separar ambições autênticas de pressões sociais. Liderança começa com direção. Quando você sabe exatamente o que quer e por quê, suas decisões se tornam mais firmes, sua comunicação mais segura e sua presença mais forte. Clareza não elimina desafios, mas dá propósito para enfrentá-los. Capítulo 4. As histórias que contamos a nós mesmos. As histórias que contamos a nós mesmos moldam nossa realidade. Todos criamos narrativas internas para justificar fracassos, medos e limitações. O problema é que, com o tempo, essas histórias deixam de ser versões e passam a ser tratadas como verdades absolutas. Frases como "eu não sou bom o suficiente", "isso não é para mim" ou "sempre foi assim" funcionam como roteiros invisíveis que guiam decisões e comportamentos. Essas narrativas influenciam como reagimos a desafios, como nos posicionamos diante de oportunidades e até como nos enxergamos como líderes. Muitas vezes, o bloqueio não está na falta de capacidade, mas na interpretação que fazemos das experiências. O autor propõe um exercício de consciência, observar quais histórias se repetem na mente e questionar sua origem. De onde elas vieram? São fatos ou interpretações? Ao desafiar essas crenças, abre-se espaço para construir uma narrativa mais fortalecedora e alinhada com quem queremos ser. Mudar a liderança começa mudando a conversa interna. Quando você assume o controle da própria história, deixa de ser refém do passado e passa a agir com mais confiança, responsabilidade e autenticidade. Capítulo 5. Descobrindo quem você realmente é. Não existe liderança verdadeira sem autoconhecimento.
Muitas pessoas vivem presa a rótulos, expectativas familiares, padrões sociais e experiências passadas que acabam definindo uma identidade limitada. O problema é que, quando você não sabe quem realmente é, passa a agir para se encaixar e não para se expressar. O autor convida a fazer um mergulho interno para identificar valores, talentos naturais, motivações e até fragilidades. Descobrir quem você realmente é não significa encontrar uma versão perfeita de si mesmo, mas reconhecer sua essência sem máscaras. Esse processo exige honestidade e coragem, porque envolve encarar incoerências e abandonar personagens que foram criados para agradar ou se proteger. A autenticidade gera força. Quando você entende seus princípios e aceita suas características, suas decisões se tornam mais consistentes e a sua comunicação mais clara. As pessoas tendem a confiar em quem demonstra coerência entre o que pensa, fala e faz. Liderança começa com identidade. Quanto mais consciente você é sobre quem realmente é, menos depende da aprovação externa e mais livre se torna para liderar com segurança, propósito e verdade. Capítulo 6. Liberdade emocional. A verdadeira liderança exige liberdade emocional. Muitas pessoas são governadas por reações automáticas como raiva, medo, culpa ou necessidade de aprovação e acabam tomando decisões baseadas nesses impulsos. Quando isso acontece, a liderança perde força porque deixa de ser consciente e passa a ser reativa. Liberdade emocional não significa deixar de sentir emoções, mas aprender a reconhecê-las e administrá-las. O primeiro passo é desenvolver consciência sobre os próprios gatilhos. Quais situações despertam irritação, insegurança ou ansiedade? Ao identificar esses padrões, a pessoa ganha espaço entre o estímulo e a resposta, podendo escolher como agir. Líderes emocionalmente livres não transferem suas frustrações para os outros. Eles assumem responsabilidade pelo que sentem e evitam culpar circunstâncias ou pessoas. Essa maturidade emocional fortalece relacionamentos, melhora a comunicação e cria um ambiente de confiança. Liderar começa pelo domínio interno. Quando você aprende a gerir suas emoções com equilíbrio, passa a agir com mais clareza, firmeza e empatia. A liberdade emocional é o que permite responder ao mundo com intenção e não apenas reagir a ele. Capítulo 7. Superando o medo e a ansiedade. O autor aprofunda o tema do medo e da ansiedade como forças que silenciosamente limitam o potencial da liderança. O medo, quando não é compreendido, paralisa decisões, reduz a autoconfiança e faz a pessoa evitar oportunidades que poderiam gerar crescimento. Já a ansiedade surge muitas vezes da preocupação excessiva com cenários futuros que nem sequer aconteceram. Superar medo e ansiedade não significa eliminá-los por completo, mas mudar a relação com essas emoções. O primeiro passo é reconhecer que o medo é uma resposta natural do ser humano, criada para a proteção. O problema começa quando ele passa a controlar escolhas importantes. O autor propõe que, em vez de fugir do desconforto, é necessário aprender a agir mesmo sentindo insegurança. Ele também destaca a importância de focar no presente, reduzindo a tendência de imaginar fracassos ou julgamentos que ainda não existem. Ao trazer atenção para ações concretas e possíveis, a ansiedade perde força. Pequenas decisões corajosas, tomadas de forma consistente, constroem confiança ao longo do tempo. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de não permitir que ele dite o rumo da sua vida. Quando você enfrenta o medo com consciência e ação, amplia sua capacidade de liderar com firmeza e equilíbrio. Capítulo 8. Libertando-se de mecanismos automáticos. O autor aborda um ponto crucial para quem deseja evoluir como líder: os mecanismos automáticos que controlam comportamentos sem que a pessoa perceba. Ao longo da vida, criamos padrões de reação para lidar com críticas, pressão, conflitos e expectativas. Esses padrões podem até ter sido úteis no passado, mas muitas vezes se tornam limitantes no presente. Esses mecanismos funcionam como respostas no piloto automático.
Diante de um desafio, a pessoa pode se fechar, atacar, evitar ou buscar aprovação, tudo de forma quase inconsciente. O problema é que agir assim reduz a liberdade de escolha e impede uma liderança mais estratégica e madura. O primeiro passo para romper esse ciclo é desenvolver consciência. Observar as próprias reações, identificar gatilhos e questionar se aquela resposta realmente faz sentido no contexto atual. Quando existe essa pausa entre estímulo e ação, surge a possibilidade de escolher uma resposta mais alinhada com valores e objetivos. Liberdade não é fazer o que se quer por impulso, mas ter controle sobre como se reage. Ao se libertar de mecanismos automáticos, você assume o comando das próprias atitudes e fortalece uma liderança mais consciente, equilibrada e autêntica. Capítulo 9. Estratégias para o sucesso. O autor reúne os aprendizados anteriores e apresenta estratégias práticas para transformar consciência em resultados. Depois de trabalhar crenças limitantes, medo, identidade e liberdade emocional, ele mostra que o sucesso não acontece por acaso, mas por decisões consistentes alinhadas com propósito e clareza. Estratégia começa com foco. É preciso saber exatamente o que se quer e direcionar energia para ações que realmente aproximem desse objetivo. Distrações, comparações e tentativas de agradar a todos desviam o caminho. O autor também destaca a importância da disciplina e da constância, lembrando que pequenas ações repetidas ao longo do tempo geram grandes transformações. Outro ponto importante é a responsabilidade pessoal. Líderes bem-sucedidos não terceirizam resultados para circunstâncias ou outras pessoas. Eles assumem o controle das próprias escolhas e aprendem com erros em vez de usá-los como justificativa para desistir. Além disso, cultivar uma mentalidade de crescimento permite enxergar desafios como oportunidade de evolução. Sucesso é consequência de alinhamento interno com ação estratégica. Quando você une autoconhecimento, clareza e disciplina, cria uma base sólida para liderar com confiança e alcançar resultados consistentes. Capítulo 10. Vencendo a autossabotagem. O autor enfrenta um dos maiores obstáculos ao crescimento pessoal, a autossabotagem. Muitas vezes não é falta de capacidade que impede o sucesso, mas comportamentos inconscientes que minam o próprio progresso. Procrastinação, desculpas frequentes, desistir cedo demais ou criar conflitos desnecessários são exemplos de como a pessoa pode bloquear suas próprias conquistas. A autossabotagem nasce, em grande parte, de crenças limitantes e medo. Quando alguém acredita que não merece sucesso ou teme a responsabilidade que vem com ele, tende a agir de forma a confirmar essa crença. É um ciclo silencioso, mas poderoso. Por isso, o autor reforça a importância de reconhecer padrões repetitivos que sempre surgem quando algo começa a dar certo. O primeiro passo para vencer a autossabotagem é assumir responsabilidade total pelas próprias escolhas. Em vez de culpar fatores externos, é preciso olhar para dentro e identificar onde se está recuando por insegurança ou dúvida. A partir daí, pequenas ações consistentes ajudam a reconstruir confiança. Liderar exige maturidade para interromper padrões autodestrutivos. Quando você identifica e enfrenta sua própria autossabotagem, recupera o controle da trajetória e fortalece sua capacidade de avançar com firmeza e intenção. Uma ponte para a parte 2. O autor faz uma transição importante entre a fase de quebrar crenças limitantes e o próximo nível da jornada de liderança. Ele reforça que todo o trabalho feito até aqui, como enfrentar o medo, questionar histórias internas, desenvolver clareza e vencer a autossabotagem, não é o destino final, mas a preparação para algo maior. Antes de liderar outras pessoas com impacto, é necessário consolidar a liderança interna. Essa ponte simboliza exatamente isso: sair de um processo de libertação pessoal para um estágio de construção ativa. Não basta apenas remover bloqueios. Agora é hora de estruturar comportamentos, decisões e atitudes alinhadas com a nova identidade desenvolvida.
Transformação real exige prática contínua. O autoconhecimento adquirido precisa ser aplicado no dia a dia, nas relações, nas escolhas profissionais e nos desafios cotidianos. Essa passagem marca um momento em que a consciência se transforma em responsabilidade mais ampla. Liberdade é só o começo. Depois de quebrar crenças limitantes, surge a oportunidade de construir uma liderança mais intencional, madura e influente. É o convite para sair da fase de superação interna e entrar na fase de expansão e impacto externo. Parte 2. Criando sua liderança autêntica. Capítulo 11. Redefinindo a liderança. O autor propõe uma mudança profunda na forma como entendemos liderança. Liderar não é sinônimo de autoridade, cargo ou poder hierárquico. Liderança é a capacidade de influenciar positivamente a si mesmo e aos outros a partir de autenticidade, clareza e responsabilidade. O autor convida a abandonar modelos antigos baseados em controle, imposição e medo. Esse tipo de liderança até pode gerar obediência, mas dificilmente cria engajamento verdadeiro. Redefinir liderança significa enxergá-la como um processo interno que se reflete externamente. Primeiro, você lidera suas escolhas, suas emoções e seus valores. Depois, naturalmente, passa a inspirar outras pessoas. Liderança autêntica nasce da coerência. Quando há alinhamento entre o que a pessoa acredita, o que fala e o que faz, surge confiança. E confiança é a base de qualquer influência duradoura. O autor reforça que todos têm potencial para liderar, independentemente do cargo que ocupam. Liderança não é algo que se recebe, mas algo que se constrói. Ao redefinir o conceito e assumir o protagonismo das próprias atitudes, você deixa de esperar permissão e começa a exercer influência de forma consciente, íntegra e consistente. Capítulo 12. Criando uma visão que inspira. Liderança forte precisa de uma visão clara e inspiradora. Visão não é apenas uma meta financeira ou um objetivo profissional, mas uma imagem viva do futuro que você deseja construir e do impacto que quer causar. Sem essa direção, a liderança perde força e se torna apenas reação aos acontecimentos. Uma visão que inspira começa dentro de você. Ela precisa estar conectada aos seus valores, às suas convicções e ao que realmente faz sentido na sua trajetória. Quando a visão é autêntica, ela gera energia, foco e persistência, mesmo diante de obstáculos. Já quando é baseada apenas em expectativas externas, dificilmente sustenta motivação no longo prazo. Uma visão clara tem o poder de engajar outras pessoas. Líderes que comunicam um propósito convincente criam alinhamento e despertam comprometimento genuíno. As pessoas não seguem apenas tarefas, elas seguem significado. Liderança não se resume a administrar o presente, mas a construir o futuro com intenção. Quando você define uma visão clara e alinhada com quem é, passa a agir com mais confiança, direção e capacidade de inspirar quem está ao seu redor. Capítulo 13. O poder de capacitar os outros. Liderança autêntica não é sobre tornar importante o poder, mas sobre capacitar outras pessoas a crescer. Muitos líderes cometem o erro de querer controlar tudo, acreditando que isso garante resultados melhores. No entanto, essa postura limita o potencial da equipe e cria dependência. Capacitar os outros significa confiar, delegar com clareza e oferecer espaço para que cada pessoa desenvolva suas próprias habilidades. Quando alguém se sente valorizado e responsável, tende a se comprometer mais e a entregar resultados com mais qualidade. A verdadeira força de um líder está em formar novos líderes, não em ser indispensável. Empoderar não é abandonar. É orientar, dar feedback honesto, estabelecer expectativas claras e apoiar o desenvolvimento contínuo. Esse equilíbrio entre autonomia e responsabilidade cria um ambiente de confiança e crescimento mútuo. Liderança se multiplica quando é compartilhada. Ao investir no crescimento das pessoas ao seu redor, você amplia o impacto da sua visão e constrói resultados mais sustentáveis.
Liderar é, acima de tudo, ajudar outros a descobrirem o próprio potencial. Capítulo 14. Operando com integridade. Integridade é a base de qualquer liderança duradoura. Liderar com integridade significa agir de forma coerente com seus valores, mesmo quando ninguém está olhando. Não se trata apenas de cumprir regras, mas de manter alinhamento entre discurso, decisões e atitudes no dia a dia. Confiança é construída a partir dessa coerência. Quando um líder promete algo e cumpre, assume erros e age com transparência, cria um ambiente seguro e respeitoso. Por outro lado, pequenas incoerências repetidas minam credibilidade e enfraquecem a influência. A integridade, portanto, não é um detalhe, é o que sustenta a autoridade moral. Operar com integridade exige coragem. Em muitos momentos, fazer o que é certo pode significar tomar decisões difíceis, enfrentar conflitos ou abrir mão das vantagens imediatas. Resultados conquistados sem valores sólidos dificilmente são sustentáveis. Liderança autêntica só se mantém quando existe firmeza de caráter. Ao agir com honestidade, responsabilidade e coerência, você constrói uma reputação forte e inspira confiança genuína nas pessoas ao seu redor. Capítulo 15. Crescimento de negócios guiado por propósito e visão. O autor conecta a liderança autêntica ao crescimento sustentável dos negócios. Empresas que crescem de forma sólida não são guiadas apenas por metas financeiras, mas por propósito e visão claros. Quando o foco está somente no lucro, as decisões tendem a ser imediatistas. Já quando existe um propósito bem definido, o crescimento ganha direção e significado. Propósito responde à pergunta: por que fazemos o que fazemos? É ele que cria identidade para o negócio e engaja colaboradores e clientes. A visão, por sua vez, aponta para onde a organização quer chegar. Quando o propósito e visão estão alinhados, as estratégias deixam de ser apenas operacionais e passam a ser estratégicas e inspiradoras. Líderes têm a responsabilidade de comunicar essa direção com clareza. Pessoas se comprometem mais quando entendem que fazem parte de algo maior. Esse alinhamento gera cultura forte, decisões coerentes e crescimento mais consistente ao longo do tempo. Negócios crescem de forma saudável quando são guiados por valores e intenção. Liderar com propósito não apenas melhora resultados, mas constrói impacto duradouro dentro e fora da organização. Capítulo 16. Abraçando o fracasso. O autor aborda um tema que muita gente evita: o fracasso. Líderes autênticos não veem o erro como prova de incapacidade, mas como parte inevitável do crescimento. O medo de falhar, segundo o autor, é um dos principais fatores que impedem pessoas e empresas de inovar, arriscar e evoluir. Abraçar o fracasso não significa celebrar resultados ruins, mas aprender com eles de forma consciente. Cada erro carrega informação valiosa sobre decisões, estratégias e comportamentos. Quando o fracasso é analisado com atenção, ele se transforma em aprendizado e fortalece a tomada de decisão futura. Líderes que assumem seus erros criam uma cultura mais aberta e segura. Em vez de buscar culpados, eles incentivam responsabilidade e melhoria contínua. Esse tipo de ambiente estimula criatividade, colaboração e coragem para tentar novamente. Fracassar faz parte do processo de crescimento. O que define um líder não é a ausência de erros, mas a capacidade de se levantar, ajustar a rota e seguir em frente com mais maturidade e clareza. Capítulo 17. A importância de uma rede de apoio forte. Ninguém constrói uma liderança sólida sozinho. Por mais forte e preparado que alguém seja, o crescimento se torna mais consistente quando existe uma rede de apoio confiável ao redor. Liderar pode ser uma jornada solitária, mas não precisa ser isolada. Uma rede de apoio forte é formada por mentores, colegas, parceiros, amigos e familiares que oferecem diferentes perspectivas, incentivo e, quando necessário, feedback honesto. Essas conexões ajudam a ampliar a visão, corrigir rotas e manter o equilíbrio emocional diante de desafios.
Um líder que se fecha e tenta resolver tudo sozinho tende a cometer mais erros e a se desgastar mais rapidamente. Construir essa rede exige intencionalidade. É preciso cultivar relações baseadas em confiança, respeito e troca genuína. Não se trata apenas de networking profissional, mas de criar vínculos que fortaleçam tanto o lado pessoal quanto o profissional. Liderança autêntica cresce em comunidade. Quando você se cerca de pessoas que apoiam, desafiam e inspiram, aumenta sua capacidade de tomar decisões melhores, enfrentar dificuldades com mais segurança e sustentar sua visão no longo prazo. Conclusão: liderança é uma escolha consciente, não um privilégio reservado a poucos. O verdadeiro ponto de partida está dentro de cada pessoa, na disposição de enfrentar crenças limitantes, superar medos e assumir total responsabilidade pelas próprias decisões. Liderança autêntica nasce do autoconhecimento, se fortalece com clareza de propósito e se sustenta por meio de integridade e ação consistente. Não basta entender os conceitos, é preciso aplicá-los no dia a dia, nas conversas difíceis, nas decisões estratégicas e na forma como se lida com erros e desafios. A transformação real acontece na prática. Liderar é um processo contínuo. Não existe um ponto final onde alguém possa dizer que está totalmente pronto. Crescimento, aprendizado e ajustes fazem parte do caminho. Cada experiência se torna uma oportunidade de evoluir. Você já possui o potencial para liderar. Quando decide agir com autenticidade, coragem e responsabilidade, libera esse potencial e passa a influenciar o mundo ao seu redor de forma mais consciente e significativa. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!